Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do pastor Hamilton. Quando será o arrebatamento? Essa talvez é a pergunta que a gente mais se faz e para a qual não tem resposta. Até porque quem tentou responder essa pergunta marcou errado. Os últimos, inclusive, marcaram para 2023, né? E 2023 acabou e não aconteceu. Então, a gente não tem como marcar a data do arrebatamento. A gente sabe que o arrebatamento é algo que nós aguardamos por ele, que a igreja aguarda, que a igreja espera, que a igreja clama por ele, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas nós não sabemos quando. Isso significa que devemos estar sempre prontos para sermos arrebatados. Há vários textos da Bíblia que falam de arrebatamento, ali, por exemplo, Mateus 24, né? Quando fala, estarão dois juntos numa cama, um será levado, outro será deixado, estarão dois juntos trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado, né? Até mostrando que esse arrebatamento acontecerá ao mesmo tempo em todos os lugares da terra. Então vai ter lugar que vai estar de dia, as pessoas vão estar trabalhando, e vai ter lugar que vão estar de noite e as pessoas vão estar dormindo. Mas eu vou pegar dois textos específicos aqui. O primeiro é um texto que está em 1 Coríntios 15, nós vamos ver a partir do versículo 51, que diz assim: Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. E o outro texto que nós vamos ver está lá em 1 Tessalonicenses 4, pois, a partir do versículo 16, pois o Senhor mesmo descerá do céu com brado de comando, com voz do arcanjo, com toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com ele nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre, portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Então nós não sabemos quando, mas nós sabemos como. Isso é importante, né? A primeira questão que os dois textos vão dizer, que aqueles que morreram em Cristo vão ter que ressuscitar antes para serem arrebatados juntos. Ressuscitam com o corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos também receberão o corpo glorificado. Isso instantâneo. A Bíblia fala que não abrir e fechar de olhos. E aí nós seremos arrebatados ou arrancados com violência, né? Subiremos para o céu arrancados com violência. Então, esse é o como, né? Os anjos virão, nós vamos ser levados e ninguém, quem estiver olhando já não vai ver mais aquela pessoa que for levada, que for arrebatada. Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante que nós vemos nestes textos bíblicos, né? Nós vamos ver em outras questões também. Haverá som de trombetas. Algumas pessoas têm dúvida, e inclusive pensam que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação, porque acham que quando Coríntios está falando da última trombeta, está falando daquelas trombetas lá do Apocalipse, que são trombetas que soam no céu. Mas essa trombeta que está falando aqui é uma outra trombeta, porque há uma festa do Senhor que é celebrada entre setembro e outubro de todos os anos, né? Entre setembro e outubro, que é a festa das trombetas. Quando a trombeta soa em Israel. E quando for celebrada a última festa das trombetas, né? Quando aquela última trombeta soar nessa festa das trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e a igreja do Senhor será arrebatada, levada para o céu. Então, este é o processo. E é por isso que nós entendemos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, até porque durante a grande tribulação
há um tratamento específico com Israel, que não é um tratamento para a igreja. E a última questão que nós precisamos ver aqui em relação ao arrebatamento é a questão de que, como Paulo termina o texto lá de Tessalonicenses, animem-se uns aos outros com essas palavras. Quando nós falamos de arrebatamento, nunca deve ser para aterrorizar ninguém. É uma palavra para animar. E há uma expectativa disso, né? Eu já conheci pessoas que são ligadas a alguma seita da nova era e que esperam que pessoas sejam retiradas da terra, com uma ideia de que essas pessoas que serão retiradas da terra são pessoas que estão atrapalhando o surgimento de uma nova ordem mundial. Então há uma expectativa, inclusive nas seitas da nova era, de que a igreja será retirada para que eles possam implantar uma nova ordem mundial. Então, essa expectativa não é só nossa. Há pessoas que não são cristãos que esperam a nossa saída, né? Como o povo do Egito esperando que Israel saísse, porque eles estavam sentindo que a situação do Egito só piorava enquanto Israel não saísse de lá. Então, há uma expectativa disso e nós devemos ter a expectativa do nosso encontro com Jesus nos ares. Vai acontecer. Não sei quando, mas a trombeta soará lá em Israel e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles para as nuvens, com corpo glorificado e transformado. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você, como o pastor Hamilton, tem uma dúvida, tem uma pergunta, envie-nos a sua dúvida, a sua pergunta, através das redes sociais que aparecem aí na sua tela, através dos comentários do vídeo, nós responderemos aqui, é nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.